deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Se você ver essa imagem aqui, você sabe me dizer qual é o produto? E essa aqui, também te lembra alguma coisa? Ou essa, então? Se você associou essas imagens a Coca-Cola, McDonald's e Nike, a sua lembrança de marca está forte. A memória visual, que também é conhecida como memória icônica, é muito usada nas estratégias de marketing. Justamente porque a visão é um dos nossos sentidos mais poderosos. Vamos ver como isso funciona melhor? Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da série Marketing Sensorial. E nesse vídeo em especial, a gente vai explorar um pouquinho mais sobre o sentido da visão e descobrir como simples cores e formatos, que na verdade não são tão simples assim, podem ficar marcados por anos na nossa mente. Por mais que a gente diga e viva, que a gente está numa era moderna, a gente tem que considerar que muito do nosso eu primitivo, dos nossos ancestrais, digamos assim, continuam aí com a gente em alguns aspectos do nosso comportamento. Vamos pensar um pouquinho como que os nossos antepassados, que viviam lá nas savanas africanas, como que eles se comportavam no sentido da visão. Naquela época, a nossa visão servia basicamente para nos ajudar a identificar, principalmente a longas distâncias, possíveis fontes de alimento, e também possíveis ameaças. Ou seja, era um sentido que estava muito relacionado à sobrevivência do indivíduo e também à preservação da nossa espécie. Nós usávamos a visão para reduzir um pouco a nossa insegurança e também como um receptor de dados ali, que age com coleta de dicas, digamos assim, do meio, para fazer com que a gente tome as melhores decisões, para que facilite, na verdade, o nosso processo de tomada de decisão ali, com base nesses dados, nessas pistas que a gente acaba recebendo. Como é o caso, por exemplo, do fenômeno da pareidolia, que talvez você não conheça pelo nome, mas você já tenha se pego aí com essa sensação e passando por situações nesse sentido. A pareidolia basicamente acontece quando a gente recebe um estímulo que não é tão claramente definido, ele não é tão nítido e, de uma certa forma, o cérebro tenta conectar as informações para decifrar esse estímulo que não está tão claro. E ele faz isso com base em associações. Então, por exemplo, quando a gente vê o formato de uma nuvem ou uma mancha na parede e a gente acha que está vendo rostos, porque o cérebro pega uma informação que está ali ambígua, confusa, e tenta arranjar padrões no meio daquela informação para trazer algum significado, e nos deixar um pouco mais seguros nesse sentido. Isso também acontece como uma forma de a gente ser condicionado para a sobrevivência, porque afinal, os nossos primitivos, os nossos antepassados lá na savana, eles precisavam estar meio que a todo momento ali alertas, para caso acontecesse, algum alarde de perigo, para que eles realmente acabassem não caindo numa furada, digamos assim, numa situação ali de risco. De modo geral, a nossa percepção visual, ela compreende forma, relações espaciais, como profundidade, cores, a intensidade luminosa e também a questão de movimento. E tem uma outra questão sobre percepção visual que é muito legal de comentar, que é o princípio de fechamento que está presente na lei do Gestalt, que é a habilidade do nosso cérebro encontrar basicamente informações onde meio que não existem. Como nessa figura aqui. A verdade é que não existe um triângulo ali no meio, mas o posicionamento dos elementos que parecem mini Pac-Mans ali, permite que o nosso cérebro complete automaticamente a informação, por uma questão de familiaridade no conjunto, na composição ali. E as imagens, elas também podem despertar grandes sensações, importantes sensações na gente, como a sensação de organização e harmonização, ou de confusão e aglomeramento e, de passar a sensação de a gente estar perdido. As imagens também têm forte poder de nos gerar desejo, principalmente, quando se refere a uma refeição. Então, quando a gente vê um bom prato de comida, um belo prato de comida saindo daquela fumacinha, ou alguém degustando, mordendo um lanche, ou então mordendo aquela fatia de pizza e o queijo saindo assim. Além de que as imagens, elas podem trazer tanto percepções positivas quanto negativas sobre a qualidade, do produto, do serviço ou mesmo da marca.
dei aqui de exemplo essa questão da alimentação, né? Eu aposto que você aí deve ter imaginado a pizza com queijinho, ou alguém mordendo o lanche, ou mesmo ter vislumbrado, né, um belo prato de comida com a fumacinha saindo. Quando a gente vê propagandas nesse sentido, é ativado no nosso cérebro uma coisa que é muito importante quando a gente vai criar estratégias de marketing, a gente se apoiar nessa questão, né? Que é os tais neurônios espelhos. Porque os neurônios espelhos, eles têm como função principal, basicamente, fazer com que a gente se conecte com aquilo, né? Com a outra pessoa. Então, se a gente vê alguém mordendo lanche, se a gente vê alguém, né, sentindo o cheirinho do prato de macarrão, né, do prato de comida, de modo geral, a gente tende a se identificar e se colocar ali meio que de uma forma empática naquela situação. E falando em empatia, é até mesmo esses neurônios espelhos que faz com que a gente realmente seja empático pelas outras pessoas. E não só isso, ele permite que a gente faça uma aprendizagem, por exemplo, por imitação, e consiga compreender melhor as intenções, né, das informações que a gente está recebendo. Essa informação espelhada faz com que o nosso cérebro entenda um pouco melhor qual é o objetivo que está ali por trás de uma ação, sabe? Mesmo que a gente não esteja realmente executando aquela ação. Então, quando a gente vê alguém comendo alguma coisa e fica com vontade também, pode ter certeza que não é só o estômago falando, é os neurônios espelhos também. A partir do momento que a gente consegue usar esses elementos que estimulem, né, os consumidores, a gente acaba conseguindo estabelecer ligações mais automatizadas, né, conexões assim mais rápidas com o cérebro decisor dele, já que ele vai estar familiarizado com aquela informação que para ele foi repetida várias e várias vezes. E como que funciona então a aplicação das estratégias visuais na marca? Você deve se lembrar lá do episódio anterior, quando a gente conversou sobre memória sensorial, que de modo geral a gente deve conduzir, né, os nossos sentidos para que ele mostre, né, para que ele valorize um diferencial competitivo ou para que ele gere familiaridade, né, ali para quem está recebendo a informação, ou então para criar um reforço ali de marca, né, criar uma lembrança, uma memória de marca. É quase como se o reforço da marca, através, né, da sua marca sensorial, então do seu elemento gráfico, né, que acontece através da percepção visual, das cores que são escolhidas, enfim, que esses elementos fossem capazes de criar meio que atalhos no nosso cérebro, que são responsáveis, então, por facilitar, né, a nossa identificação de um produto, de um serviço ou de uma marca. Isso proporciona se conectar mais rápido e até melhor com o público, além de aumentar o vínculo, já que o que nos é familiar é mais fácil de a gente aceitar e até mesmo de investir o nosso dinheiro em cima. Por exemplo, se você está tão acostumado a beber Coca-Cola, muito dificilmente você vai estar adepto, digamos assim, a experimentar um outro refrigerante, né, que seja ali concorrente da marca. Esses atalhos podem ser vistos em abordagens quando a marca ela busca usar essas imagens de apoio para tornar as ofertas um pouco mais tangíveis em termos de percepção. Como, por exemplo, o contraste, né, que é mostrado no antes e depois, ou quando faz uma comparação entre um produto X e o produto Y. Mas os estímulos visuais, eles não se limitam só à questão do contraste, não. Tem a questão da cor, né, como o vermelho da Coca-Cola, né, o azul Tiffany, que a gente até comentou lá no episódio anterior. Tem questão também do formato das embalagens, que a gente comentou ali no início do vídeo. Então, né, o layout, né, o formato característico da garrafa da Coca-Cola ou do sabonete Dove. Tem as logos, né, que são bem características, tipo o check da Nike ou os arcos dourados do McDonald's, que também já foi comentado. Personagem símbolo, né, como o Mickey Mouse, a Lu da Magalu. Tem a questão também da padronização, né, dos layouts da loja, a comparação entre elementos, né, como eu já comentei, propagandas de um modo geral, né, e até mesmo nas ofertas no mercado, né, então como isso é apresentado, digamos assim, para o público. Para tudo que agora tu precisa realmente prestar atenção, que isso aqui é extremamente importante.
A visão é um dos sentidos que a gente mais utiliza. Basicamente, ela tá ali recebendo estímulos o tempo inteiro, né? E processando essas informações. E por conta disso, ela acaba sendo mais suscetível a ter uma sobrecarga nessas informações que ela está recebendo. Como uma forma até mesmo de proteção do nosso cérebro, pode acontecer o caso da cegueira repetitiva, que é quando a gente para, né, de dar atenção e de reparar em alguma informação. E daí a gente acaba filtrando e focando só no que realmente nos interessa. Então, assim, a gente tem que explorar os estímulos visuais nas nossas estratégias de negócio, mas a gente tem que saber equilibrar para não ficar repetindo somente a mesma coisa. A gente tem que encontrar diferentes maneiras de repetir aquela informação para quem está do outro lado, sem necessariamente ser chato ou monótono. Eu até já conversei sobre isso aqui, sobre como a gente melhorar um pouco mais a nossa comunicação. E isso não vale só sobre a nossa forma de falar, mas sim sobre tudo na comunicação que envolve, né? E até mesmo nos elementos visuais que a gente acaba transmitindo, né? Passando aí para o nosso público. E quanto às cores? Sim, elas são um fator essencial quando a gente vai trabalhar no marketing sensorial, né? Quando a gente vai criar uma estratégia de marketing sensorial, focado ali na visão. Isso acontece porque cada uma das cores, né, que estão presentes aí no nosso universo, elas acabam remetendo, né, e passando um significado diferente pra gente. E são significados que podem variar de cultura, pode variar de nicho, são vários detalhezinhos ali que envolvem isso. Eu ainda quero trazer aqui um vídeo um pouco mais detalhado falando sobre cada uma das cores, como que ela realmente influencia no nosso comportamento, mas de modo geral, o vermelho traz a ideia de perigo e felicidade. O amarelo, ele passa uma sensação de otimismo e atenção, enquanto o azul já traz uma ideia de tranquilidade e credibilidade. O preto é a sofisticação pura, enquanto o branco é a pureza e a paciência, ou a paz. O laranja, ele já é a energia e o equilíbrio, enquanto o roxo, ele é puro mistério. Enquanto o verde é a tranquilidade e a inteligência. Bom, você já deve ter percebido que o componente visual ali do marketing sensorial, ele é um ótimo aliado para fazer com que a gente crie boas estratégias ali de marketing, né? Esse foi o segundo episódio da série Marketing Sensorial. Eu vou deixar a playlist aí fixada em algum canto do vídeo ou aqui na descrição. E claro, se você quiser continuar batendo um papo aqui sobre o assunto, me chama nos comentários que a gente troca mais algumas ideias. Te vejo no próximo vídeo, um beijão, tchau, tchau!